Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio, eu sou Léo Murata e nesse vídeo eu quero falar com você sobre a principal forma que Deus fala conosco na Nova Aliança, através da sua palavra. Primeiro Timóteo capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. A principal forma que Deus vai usar para nos ensinar, repreender, corrigir e educar é a palavra de Deus. É a Bíblia, é a Escritura. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. No Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus diz algo interessante no versículo 34. Ele diz assim: replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, preste atenção no que Jesus disse: a Escritura não pode falhar. A Escritura só não pode falhar porque ela é a palavra de Deus. E Deus não falha. Por isso a Escritura não pode falhar. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz algo interessante. Ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E assim que a Bíblia foi escrita. Inspirada pelo Espírito Santo. Sim, não foi Deus que escreveu. Foram pessoas que escreveram. Mas essas pessoas foram inspiradas por Deus para escrever não aquilo que elas queriam, mas aquilo que Deus quis que fosse escrito. Para você ter uma ideia do que eu estou te falando, no livro de Apocalipse, João está tendo revelações acerca do tempo do fim. E no capítulo 10, Deus está mostrando coisas para ele que vão acontecer no futuro. Ele conta que houve 7 trovões dizendo algo. E quando ele ia escrever o que esses trovões disseram, uma voz veio do céu e disse para ele: guarda em segredo o que esses trovões disseram e não escreve. Ele queria escrever, mas ele foi proibido de escrever, porque João não escreveu o que ele queria. Ele foi inspirado para escrever o que Deus queria. E é por isso que você tem que ter em mente o seguinte: o Evangelho de João não é a palavra de João, é a palavra de Deus. Quando você lê as cartas de Paulo, aquilo ali não é a opinião de Paulo. Aquilo ali é a palavra de Deus. E esse que é o princípio que você precisa entender. A Bíblia é Deus falando com você. Porque pessoas elas dão um peso muito grande para profecias, visões, sonhos e acabam desprezando a Bíblia. Mas nenhuma profecia, visão ou sonho tem um peso maior do que a Bíblia. Pelo contrário. A Bíblia é o parâmetro que você tem para saber se aquela profecia, visão ou sonho é de Deus ou não. A Bíblia é o parâmetro que você vai ter para dizer se aquelas manifestações são divinas ou não. Por mais sobrenaturais que elas sejam, se não estão em linha com a Bíblia, não vem de Deus. Em Salmos capítulo 138, no versículo 2, Deus deixou registrado algo interessante. Diz assim o salmista: voltado para o teu santo templo eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Deus, soberano, em sua soberania, ele quis se obrigar a cumprir aquilo que ele mesmo disse. E não apenas ele quis se obrigar a cumprir o que ele disse, como ele quis registrar para que nós soubéssemos que ele mesmo se obrigou a cumprir aquilo que ele disse. Em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 11, Paulo diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Eu sei que muitos cristãos eles leem esse texto e entendem esse texto errado. Eles entendem que Paulo está dizendo que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel a nós. Não, mas não é isso que ele está dizendo. O texto começa dizendo: fiel é esta palavra.
se formos infiéis a quê? A esta palavra, ele permanece fiel. Fiel a quem? A nós? Não, fiel à palavra dele. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Sabe, eu quero te falar algo que é muito importante você entender. Deus não é fiel a nós. Deus é fiel à palavra dele. A única forma de nós provarmos da fidelidade de Deus é sendo fiéis àquilo que ele já disse na sua palavra. É muito importante você entender e aceitar esta verdade. Deus não vai invalidar o que ele disse em sua palavra para favorecer ninguém. Ninguém. Por isso, nada e ninguém pode ter um peso maior na sua vida do que a palavra de Deus. E é por isso que você precisa saber de algo. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, você não precisa orar para saber se Deus quer que você faça. Você só tem que praticar. Porque a Bíblia já é Deus falando com você. Em Marcos 11:25, Jesus diz assim: e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai. Tem crente que diz assim: não, eu sei que Jesus disse isso aí sobre perdão, mas sabe o que aquela pessoa fez comigo é muito sério. É muito sério o que ela fez comigo. E é por isso que eu vou orar pra Deus pra saber se realmente é pra eu perdoar aquela pessoa, porque foi muito sério o que ela fez comigo. Meu amigo, a Bíblia já é Deus falando com você. Você não tem que orar para saber se Deus quer para você perdoar, porque já está escrito na palavra dele. E a Bíblia já é Deus falando com você. Mas ele me merece. Você não faz porque ele merece. E eu faço por que então? Porque a Bíblia manda. Em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 39, ele diz assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. É para casar com quem quiser, Paulo? Sim. Com quem quiser? Sim. Contanto que ele pertença ao Senhor. Esse mesmo princípio ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 6, nos versículos 14 e 15. Ele vai condenar a união entre um crente e um incrédulo. Ai, irmão, mas eu conheci um rapaz, ele é tão bom, ele é daqueles rapazes de virar o olhinho, sabe como é? Ele é tudo de bom, tudo de bom. Ele assim, só não tem Jesus, mas ele é tudo de bom. Então ele não é bom o suficiente para você. Não, mas eu vou orar pra saber mesmo se Deus não quer que eu me envolva com ele. Você não precisa orar, porque a Bíblia já condena a relação entre um crente e um incrédulo. Não, irmão, mas um profeta super espiritual disse que era pra eu casar com ele, que depois que a gente se casasse, ele ia se converter ao Senhor. Ninguém é mais espiritual do que a Bíblia. Não, mas eu conheço uma irmã que ela se casou com um incrédulo. E depois que eles se casaram, ele se converteu e hoje eles são uma grande bênção. Tu não acredita em mim não, irmão? Claro que eu acredito. Então? Eu acredito que eles são uma grande bênção. O que eu não acredito é que Deus foi contra a palavra dele e abriu uma exceção para aquela irmã casar com um incrédulo. Nisso aí eu não acredito não. Eu vou te falar de novo. Deus não vai invalidar o que ele disse para favorecer ninguém. Ninguém. Em 1 João capítulo 3, no versículo 17, o apóstolo João nos diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar o coração. Rapaz, tem crente que diz assim: não, eu sei que fulano tá passando dificuldade, mas eu não dou porque Deus não falou comigo. Mas a Bíblia já é Deus falando contigo, criatura. Aquele que possui recursos deste mundo e vê seu irmão padecer necessidade, a Bíblia já diz que é para repartir. Não, mas Deus não falou comigo. Mas a Bíblia é Deus falando contigo, criatura. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas elas querem tanto uma palavra específica de Deus, mas elas não estão obedecendo e nem honrando aquilo que já é geral. Como assim, irmão? Em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo está fazendo missões. No versículo 6 diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos.
Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Preste atenção no que Lucas está escrevendo. Paulo queria pregar na Ásia, Deus não deixou. Depois tentaram ir para Bitínia, Deus também não deixou. Contornaram Mise e foram para Troade. À noite, ele tem uma visão. E um varão da Macedônia aparece para ele e diz: passa na Macedônia e nos ajuda. Então Paulo teve à noite uma visão, uma direção específica de Deus. Vá para a Macedônia. Quando foi que essa direção específica veio para Paulo? Já existe uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É uma ordem geral para todo cristão. E Paulo estava cumprindo essa ordem. Enquanto ele cumpria essa ordem geral de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, veio essa direção específica. Quando é que normalmente as direções específicas vão vir da parte de Deus para você? Quando você já está fazendo aquilo que já é geral. À medida que eu vou fazendo aquilo que é uma direção geral para todo cristão fazer, as direções específicas da vontade específica de Deus para mim, elas começam a aparecer. Mas elas não vão aparecer se eu não faço nem aquilo que a Bíblia já diz. Em Ezequiel capítulo 20, chegam os anciãos de Israel para se consultar ao Senhor através do profeta Ezequiel. No versículo 1 diz assim: no 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Preste atenção no que Deus está fazendo. Eles vieram consultar o Senhor através do profeta Ezequiel. E Deus diz para Ezequiel dizer para eles: vocês vieram me consultar, pois vocês não vão me consultar. E quando você lê o restante do capítulo, você vai ver Deus dizendo para eles que Deus já tinha dado suas leis, seus estatutos e seus mandamentos. Eles não estavam guardando nada, não estavam obedecendo nada e ainda assim queriam uma direção específica. E Deus disse: não me consulte que eu não vou falar com vocês. O que eu quero que você entenda é um princípio que aparece na Bíblia e é um princípio muito importante. Deus, ele não dá mais luz se a gente não anda na luz que ele já nos deu. Você conhece a história de Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então você sabe que Abraão partiu sem saber para onde ele ia. Mas ele descobriu para onde ele ia. Como ele descobriu? Porque ele partiu. Porque se ele não tivesse partido, ele ia morrer lá, meu amigo, sem saber onde era. Deus não dá mais luz se a gente não anda na luz que ele já nos deu. Irmão, para pensar comigo. Para que Deus vai me dar mais instruções se as instruções que ele já me deu na Bíblia eu nem dou importância? Nos próximos vídeos nós iremos falar de outras formas que Deus usa para falar conosco na Nova Aliança. Mas a principal forma que ele usa é essa. Seja abençoado na prática da palavra, pratique o que está escrito e você colherá os benefícios que estão escritos. Até o próximo vídeo. Isso pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Sim, agora eles sabem. Eles aprenderam a discernir a voz do Espírito Santo e a ser guiado por ela.